Que alegria ter você aqui comigo hoje, com a nossa equipe da Catequese Fora da Caixinha, participando do Esquenta da Jornada do Catequista. Mas o que é esse tal de esquenta, Raquel? O que você fica falando aí de esquenta? Esquentar o quê? Nós vamos esquentar o ambiente. Lembra que eu falo muito assim, que a gente tem que ferver de amor por Jesus, não é isso? Agora que caiu a ficha aqui, gente. Se a gente tem que ferver de amor, a gente tem que esquentar, tem que fazer ferver toda a nossa caminhada, todos os dias, todos os nossos passos. E nós vamos fazer um evento, que é a Jornada do Catequista. E o que nós estamos fazendo, esse esquenta? Esse esquenta é para ir preparando, para ir movimentando, para ir saindo do lugar. A Catequese Fora da Caixinha é isso, que é deslocar os catequistas para que eles aqueçam, estejam preparados para uma jornada. Afinal de contas, jornada é algo que não é para ficar estagnado, é para caminhar, é para ir adiante. É uma jornada, é um caminho que a gente vai percorrer. Então, nós estamos aqui para esse primeiro esquenta. E o tema desse esquenta é Abrindo a Mente, que, aliás, é uma das caixinhas que nós abrimos lá na Jornada do Catequista. Nós vamos ter no primeiro encontro, abrir a mente, abrir as caixinhas da mente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E estão aqui conosco algumas catequistas fora da caixinha que participaram desde o começo, lá, desde a primeira Jornada do Catequista, a segunda, a terceira. Quantos milhares de catequistas já participaram desses eventos e estão aí tendo uma catequese diferente, tendo um olhar diferente. Então, a primeira coisa que a gente faz é abrir a nossa mente. Lógico que a gente tem que abrir o nosso coração também, mas vamos abrir a mente e abrir o coração, para a gente poder anunciar Jesus vivo, presente no nosso meio, para aqueles que o próprio Jesus nos envia para evangelizar. Então, eu quero aqui dar as boas-vindas para a nossa equipe. Boa noite, Liane, tudo bom com você, querida? Fala para a gente, para o pessoal aí, de onde você é? Boa noite, Raquel. Boa noite aos colegas e a todos que estão nos acompanhando. Eu sou a Liane Sebem, minha paróquia é Nossa Senhora de Lourdes, da cidade de Sarandi, Rio Grande do Sul, Arquidiocese de Passo Fundo. Seja bem-vinda, Liane. Você participou de qual jornada do catequista? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 11 eu estou pleiteando. Todas que eu posso, eu tenho acompanhado, sim. Ah, que alegria, que bom, que bom. Gratidão pela sua participação aqui. E Deus abençoe vocês aí todos do Rio Grande do Sul, viu? Amém. Oi, Lu, tudo bom com você, querida? Boa noite, Luciana. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Conta pra gente onde você está, Lu, para o pessoal saber, Catequese Fora da Caixinha, de norte a sul do Brasil. Eu sou Luciana da Silva Tirelli, eu sou da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Diocese de Santo André, São Paulo. São Paulo, né? Tá tudo bem aí, né, Lu? Graças a Deus, né, querida? Tudo tranquilo, muito calor, tá difícil. Já começou, né? Obrigada pela sua participação. Hoje eu terei aqui a Liane e a Luciana junto comigo. Quero dar também boa noite para o pessoal lá do YouTube. O pessoal que está aqui no YouTube, já tem bastante gente aqui assistindo agora. Boa noite a todos vocês. Deixa aqui no YouTube, gente, qual é o lugar que você mora, qual é a sua paróquia. E se você tiver alguma dúvida e quiser saber alguma coisa, deixa aí no chat que a gente vai estar acompanhando também. Eu estou aqui rapidinho, dou uma olhada, as meninas também podem me ajudar nisso. E nós vamos, então, falar hoje sobre abrir a mente para catequizar. Por que é importante a gente abrir a mente para catequizar? Eu percebo assim, a gente traz da nossa cultura, a gente traz da nossa educação, da nossa formação, muitos tabus, muitos preconceitos, e a gente fica muito fechada, sabe? E a nossa mente é fechada, é dentro daquilo que a gente consegue abrir os olhos e enxergar aqui na nossa frente. E o que nós precisamos fazer? Como somos chamados por Jesus Cristo para... E preste atenção, esse chamado de Jesus para cada um de nós, que é feito através do coordenador, através do padre, através de um catequista, de uma mãe, alguém que chama a gente para ser catequista, quem está chamando de verdade é o próprio Cristo. E quando a gente se toca disso, e a gente percebe e tem a certeza, e todos nós precisamos ter essa certeza, de que é o próprio Cristo que nos chama, a nossa missão, ela toma um outro corpo, ela toma um novo empenho, uma responsabilidade, um compromisso com o próprio Deus, que olhou para cada um de nós e nos chamou para falar dele para outras pessoas. Agora, se a gente tem a nossa mente fechada, lacrada,
travada, não consegue ver nada além. E Jesus coloca para a gente pessoas que a gente não conhece, que trazem outras realidades, outras experiências, outros conhecimentos. E a gente está fechado na nossa mente, não consegue enxergar nada além. Como que nós vamos avançar neste chamado, nessa missão, com os olhos vendados? Não dá. Não dá, não é? Então, nós precisamos estar com a nossa mente aberta. Eu chamei aqui as meninas para participarem, porque elas trazem consigo uma experiência que elas já vivenciaram na jornada do catequista, nas anteriores, e que elas podem trazer para nós uma visão para vocês do que o que mudou, o que elas passaram a ver, o que passou a ser novo na vida delas, na catequese, a partir desse conhecimento que elas tiveram aqui dentro da Catequese Fora da Caixinha. Liane, Luciana ou Rosiana, alguém gostaria de falar primeiro um pouquinho sobre a sua experiência? A Liane está com o microfone desativado, pode falar você, Liane. Olha, Raquel, a minha vida nesta área da evangelização, realmente, a catequese fora da caixinha foi um divisor de águas. Eu sempre falo isso porque hoje mesmo eu estava conversando com uma colega, a Lívia Rageado, inclusive, e eu estava falando para ela da catequese fora da caixinha. Passei os links para ela, ela me pediu o que era e eu estava explicando. Porque lá no início era um cansaço tão grande até da repetição com que a gente vinha evangelizando, aquela forma, aquele jeito, aquilo estava me causando um estresse muito grande, um desânimo nessa área da evangelização, porque eu estava cansada de ouvir a minha voz. Eu não aguentava mais aquilo, por mais que eu sempre inovasse, por mais que eu sempre buscasse uma forma diferente no entendimento, nas reflexões, mas eu estava infeliz com aquilo. E quando eu estava quase desistindo, eu encontrei nas redes sociais, na minha pesquisa de material, eu encontrei a Catequese Fora da Caixinha. E aquilo me chamou a atenção pelo nome, disse Fora da Caixinha. Que coisa é essa? Vamos dar uma olhada, né? E eu gostei tanto do que eu vi, daqueles vídeos, a forma, a linguagem, como tudo estava sendo colocado, e eu me encantei na hora. Aí tinha ali a oferta, daí entrei nas comunidades e logo em seguida, naquela mesma semana, já apareceu a oferta do curso. Eu disse, olha, eu vou fazer. Eu podia, naquele tempo, não tinha condições, mas não interessa, eu vou dar o jeito, eu vou fazer. E aí entrei em contato já, conversei com o Mário, e ele, uma alma de pessoa, né? Ele é incrível, ele ofereceu todas as condições, todas as opções ali, não teve como não fazer. E hoje eu vejo como foi importante isso, porque a minha catequese hoje é totalmente diferente. A visão disso tudo, a visão da forma de levar esse conhecimento para os colegas catequistas e para as famílias, principalmente, que são a base para os nossos catequizandos, é outra interpretação de tudo. Então, aquilo ali realmente abriu a minha mente de uma forma que eu não consigo mais ficar sem, para falar a verdade. É o meu vício preferido. Catequese Fora da Caixinha é o meu vício preferido, porque ali eu entendi a necessidade do conhecimento, algo que eu já sabia que é importante o conhecimento, mas a gente não sabe muitas vezes buscar, não sabe pesquisar, não sabe fazer essa interpretação das coisas como precisa para ser levado para um encontro de catequese. E eu aprendi tudo isso aqui. Então, é impossível você seguir hoje, 2023, é impossível você seguir nesse ramo da catequese, não digo ramo, mas nessa área da evangelização, se você não buscar esse conhecimento com uma mente aberta. Ficar focado naqueles protótipos que a gente vem trazendo de anos não cabe mais nos dias de hoje. Não cabe, porque é muita mudança, é muita evolução. A nossa clientela, entre aspas, que são os catequizandos e as famílias, eles já têm outra maturidade também, é outra mentalidade, outro foco, e é uma concorrência muito grande com as coisas do mundo. Então, se ou você parte para abrir essa mente e buscar coisas novas, buscar conhecimento, buscar um aperfeiçoamento nessa área, ou a gente está fora de tudo. É isso mesmo, Liane, que bom, que legal esse seu depoimento, é muito bacana. Você sabe que há 25 anos, quase 30, mais de 25 anos, quando eu estava lá com a minha turma de catequese, deixa eu só fechar aqui o som, desativar. Eu comentava assim com a minha coordenadora, eu falava assim, a gente precisa preparar os catequistas para a nova realidade que está por vir. Isso quase 30 anos.
E eu citava algumas situações que nós já vivemos hoje na catequese, né? A questão das famílias, do próprio mundo, da evolução, da tecnologia. E ela falava assim: não, não, não precisa, não é hora. A hora que chegar a hora, a gente resolve isso. Mas era algo que eu já estava me abrindo, eu já me preocupava. Por quê? Porque eu já estava enxergando além algo que iria acontecer e que se nós não nos preocupássemos naquele momento, se nós não nos preocupássemos naquele momento em preparar a nossa equipe de catequistas, como é que nós estaríamos hoje acolhendo família, tecnologia, inovação e tanta coisa mais aí do mundo hoje? Porque a mensagem continua sendo a mesma. A mensagem é Cristo Jesus, mas como fazer é que é o negócio. Deixa eu ver a Lu. Lu, conta pra gente, Lu, o que foi para você participar da jornada do catequista, onde a gente fala da abertura da mente? Como era antes, o que é hoje? Mudou alguma coisa? O que foi importante para você? Traz para a gente a Então, sua eu vou experiência. falar para uma parte de catequistas que vão se identificar comigo. Eu fui convidada para ser catequista um pouquinho antes da pandemia, né? E aí veio a pandemia. E eu tinha um incômodo comigo que eu falava assim, eu não quero ser uma catequista que eu não sei as coisas, rasa, que não sabe nada, né? Assim, eu tinha certeza que eu não sabia nada, né? Não é que eu sei muito hoje, mas eu tinha tanto menos ainda que não sabia nada. Mas, e eu falei assim, não, eu preciso buscar, eu preciso buscar. E aí, uma das catequistas da minha paróquia falou da jornada, foi a primeira jornada, né? E aí a gente fez e foi maravilhoso, né? Porque assim, gente, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero me encontrar. A jornada fez eu entender qual era esse caminho, porque quando você fala lá da jornada, todo o processo que você faz nesses dias, né? Essa caminhada foi fazendo com que eu entendesse, bom, é aqui que eu tenho que caminhar. Eu também já fui direto, já fiz o curso de formação, e ali foi onde eu cresci imensamente. As pessoas falam isso para mim, né? Falam, nossa, você virou uma catequista fantástica, né? Então, assim, é algo que a gente vai sentindo porque a gente se envolve mesmo e busca o conhecimento, quer crescer. A gente não fica parada nunca, a gente está sempre em busca desse conhecimento porque é importantíssimo. Não adianta a gente falar assim, eu já sei tudo. Não, a gente nunca sabe tudo, na verdade a gente não sabe nada e a gente precisa aprender muito. E assim, eu de verdade me encontrei aqui, estou fazendo um monte de coisa aqui porque eu sou apaixonada pela catequese fora da caixinha. Inclusive, você trouxe, né, Lu, para a Catequese Fora da Caixinha, a catequese inclusiva. A Luciana Tirelli, ela é a idealizadora da catequese inclusiva. Quando ela trouxe a ideia, imediatamente eu acatei, porque era algo que eu também queria trabalhar, e sozinha, ninguém não consegue fazer algo tão grande, tão maravilhoso. A obra é de Deus, não é minha, é a obra de Deus. E então essa equipe faz as coisas acontecerem. As três meninas que estão aqui hoje comigo, as três fazem parte da equipe de trabalho dentro da Catequese Fora da Caixinha. Trabalham um absurdo, se dedicam para ajudar vocês, catequistas. Então, Lu, você que está aqui, né, que trouxe, inclusive, essa inovação, a importância da catequese inclusiva dentro da Catequese Fora da Caixinha. Gratidão aí pela sua participação, querida. Foi maravilhoso. Obrigada, viu? Agora eu quero falar com a Rosiana. Vamos aproveitar a Rosiana aqui, que está com a gente também. Ô, Rô, conta pra gente como foi o antes e o depois da Catequese Fora da Caixinha, falando com relação à abertura da mente. O que isso trouxe? Mudou algo em você? Não? Como foi? Conta pra gente. Mudou e muito, Raquel, mudou e muito, porque assim, quando eu fui, assim como a Lu, como a Liane, né, quando eu fui convidada para ser catequista, eu fugi, no começo eu fugi, né, porque minha mente era muito fechada, aí eu tinha medo de enfrentar e fazer, não, não, eu não vou conseguir. Aí, quando eu me fixei, né, voltei para morar em Garaçu, aí fui novamente convidada, aí eu falei assim, meu Deus, como ser catequista se eu não sei falar, assim, eu não sei muitas coisas, então, assim, eu vi nas redes sociais, né, a jornada do catequista, e já fui me inscrevendo, aí como vem logo o primeiro passo, né, a primeira aula é abrir a mente, aí você vai vendo aquelas coisas, as informações que você vai adquirindo, eu fui abrindo a minha mente e fui procurando, né, adquirir mais conhecimento, já me inscrevi no curso, e foi assim, e fui me inscrevendo, e assim, a gente aprende muito. Quando a gente tem a mente fechada, a gente não consegue adquirir conhecimentos, não consegue ver as novidades, as mudanças que estão acontecendo. E a catequese fora da caixinha me tirou da caixinha que eu vivia, né? E hoje eu sou outra pessoa.
Hoje eu sou outra catequista, inclusive, eu falei que no meu vicariato, né, eu tenho 7 paróquias e uma área pastoral, mas até um ano atrás a gente era um vicariato com 17 paróquias, antes de fazer a divisão, e eu tinha muito contato com os padres, né, dessas 17 paróquias. Peraí. Onde é que tá minha foto? Espera um pouquinho, vou só fechar. Pode falar. E eles acompanharam o meu crescimento. Hoje eu encontro com eles, eles fazem assim, hoje eu vejo você, uma catequista fora da caixinha mesmo. Então, assim, gente, a catequese fora da caixinha, eu não sei mais viver sem ela. Eu estou aí, tudo que eu estou adquirindo durante esse período todo que eu estou na catequese fora da caixinha foi de grande crescimento, abriu muito minha mente e ainda está abrindo, viu? Ainda está abrindo. Você que é catequista, você que deseja ser catequista, não perca seu tempo. Participe da jornada que você vai ver o quanto é bom. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Essas meninas que estão aqui são pessoas que têm tanto conhecimento, têm tanta... uma cultura de catequese muito grande, e estão falando como se não tivesse, mas são incríveis, são maravilhosas. E é muito bom a gente poder entender e ter essa visão, porque é como a Rosiana falou, a Lu também falou, e a Liane também. Conhecimento nunca é demais. Então, o que nós temos que fazer é buscar esse conhecimento, e hoje em dia tem esse facilitador que é a internet, que é o YouTube, que são as redes que estão aí trazendo conteúdos de monte para os catequistas, para eles poderem aprofundar. É lógico, eu estava lá no evento da Catequese Renovada em Aparecida, com os bispos do Brasil todo, padres do Brasil todo, catequistas, religiosos, e eu estava lá, e existe uma preocupação muito grande da CNBB com relação aos formadores virtuais. Tomem cuidado com as pessoas que vocês seguem, procurem saber a formação dessas pessoas, para saber se realmente o que eles estão trazendo para vocês são conteúdos fidedignos, ou seja, fiéis e que respeitem a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Se esse catequista, se esse formador segue o Papa Francisco, se esse formador respeita a CNBB, o que a CNBB traz para nós, porque é a nossa instituição mais próxima, que é aquela que dá as diretrizes para nós de formação. Então, sim, é um facilitador? Mas não é todo e qualquer formador virtual que a gente vai entrando e vai ouvindo e acatando o que a pessoa fala. Tomem cuidado, saibam diferenciar e procurem entender o que é e quem é que está falando, para vocês poderem ter uma formação verdadeira, uma formação fiel, como eu disse, à nossa igreja. E nós, da Catequese Fora da Caixinha, somos fiéis à CNBB, fiéis ao Vaticano, fiéis ao Papa Francisco, respeitamos, estudamos os documentos da igreja, caminhamos conforme a igreja nos pede. Pois bem, então eu gosto sempre de deixar claro isso para vocês, porque às vezes o pessoal pensa fora da caixinha. O que é fora da caixinha? Eu já recebi muito, imagina, são centenas de milhares de pessoas que já participaram e que comentam e que deixam recados. A catequese fora da caixinha é uma catequese fora da igreja? Ela traz uma coisa diferente? Não, não tem nada fora da igreja. Pode trazer um olhar diferenciado, sim, porque é fora da caixinha. Eu me preocupava com a questão fora da caixinha, porque eu via os catequistas muito quadrados, muito bitolados, muito fechados. Por isso que eu começo a jornada e estudei sobre desenvolvimento humano, sou pós-graduada em catequese, estudo muito, participo de estudos dos documentos da igreja dentro da Arquidiocese de Campinas, que é onde eu estou. Enfim, meu conhecimento, não sei tudo, não sei tudo. Mas o pouco que eu sei é profundo, é fiel. Então, eu posso trazer isso para vocês. E como eu queria sair da caixinha, que a catequese não poderia ficar tão quadrada, tão fechada, ensimesmada, aquela coisa que é antiquada, retrógrada, que muita gente fala para mim até hoje: Raquel, a catequese é muito chata. A catequese é muito chata. Por quê? Porque ela é dentro da caixinha, gente. E as pessoas têm medo de sair da caixinha. Por que elas têm medo? Porque elas não têm conhecimento. A jornada do catequista, ela vem ajudar os catequistas a abrir a caixinha. Chama jornada
abrindo a caixinha para catequizar. Então, a gente começa a abrir. E é como eu falo para os meus alunos, né, para todos os catequistas que fazem curso comigo, eu não fui lá e rasguei a sua caixa, abri a tampa, puxei você para fora. Não, é tudo um processo, é gradativo, é inspiração de Deus, é conhecimento de desenvolvimento humano, é conhecimento de catequese, tudo junto, misturado, para o bem e para o melhor conhecimento e crescimento e aprofundamento dos catequistas. Esta é a minha missão, é ajudar vocês a terem um olhar diferenciado para a catequese. E hoje, e com esse tema, abrir a mente, é o primeiro tema que nós vamos trabalhar na próxima terça-feira. Nós vamos trabalhar esse tema. Eu quis trazer hoje para fazer um esquenta. Não é isso que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos esquentando, aquecendo essa caminhada, essa jornada que nós vamos fazer de 4 dias, que serão as aulas à noite? Pois bem, eu trago aqui uma ideia do que poderia ser ou como a gente ter um olhar para uma mente aberta. Como a gente pode abrir a nossa mente e ser mais criativo? A criatividade é uma das características da catequese fora da caixinha. Trabalhar o lúdico, nós vamos falar sobre isso também lá na jornada do catequista. Falar sobre o lúdico, sobre a criatividade. Tudo isso a gente precisa estar com a mente aberta, porque senão a gente não consegue. Porque você olha para uma caneta e você acha que é só uma caneta. Você não consegue ver que isso aqui pode ser um personagem que você vai contar uma história. Você nunca passou pela tua cabeça que isso aqui pode ser um elemento importantíssimo para você usar como um acessório, como um elemento evangelizador. Tudo isso pode acontecer. Então, o que eu trago para vocês hoje é o seguinte, a palavra criatividade, e nós estamos falando de abrir a mente e de ser criativo, né? A palavra criatividade, ela se vincula ao termo criar, do latim, que é creare, né? O que significa criar? Dar existência, estabelecer uma relação que até então não tinha sido estabelecida. Enfim, a gente precisa dar vida para algo. A criatividade traz vida para, no caso aqui, nosso, para a catequese. E isso é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Vamos lá. Eu trago aqui para vocês, vou trazer hoje, 8 tópicos, 8 assuntos relacionados a essa abertura da mente, para a gente entender como que a gente pode fazer a nossa catequese, que olhar que a gente pode dar. Eu vou chamar a Lu para me ajudar nesse primeiro tema. Nos primeiros temas aqui, a gente já conversou um pouquinho, a questão de buscar diferentes fontes de referência. Eu acabei de falar isso agora, quando eu falei para vocês assim, vocês têm hoje um facilitador, que é a internet, onde vocês podem buscar muitas formações. E é lógico que precisa saber buscar essa formação, essas formações e informações. Isso é uma forma de buscar conhecimento, buscar diferentes fontes de referência. Você quer falar alguma coisa, Lu, sobre isso? Eu quero. Isso é muito importante, e a gente aprendeu isso na catequese fora da caixinha, porque a gente tem que saber o que a gente está procurando e saber de onde vem essa informação, ter certeza disso para você passar essa informação adiante. Então, você vai estar estudando, buscando um conhecimento que você vai levar para sua catequese. Então, esse conhecimento não pode estar errado, não pode ter uma outra interpretação ou ser de uma outra religião, né? A gente percebe muitas vezes que, às vezes, catequistas citam coisas de outras religiões dentro da nossa religião católica, apostólica, romana. Então, eu acho, assim, erros, assim, que não pode, são imperdoáveis. Então, o catequista tem que ter noção dessas coisas, na hora que vai buscar essas fontes, na hora que vai buscar esse conhecimento. A gente não pode errar, mas a gente tem que buscar sempre melhorar isso. Eu vou falar por mim, eu não tinha esse conhecimento, e eu fui aprendendo. Hoje eu sei sentar e pesquisar dentro de sites que eu já sei que é confiável, e eu busco sempre informações nesses sites que eu já sei que lá eu vou estar tudo certo. E não vai ter erro, mas foi um aprendizado, foi aos pouquinhos. Mas é importantíssimo a gente ter esse olhar e esse cuidado. Sim. Ô, Lu, e demais, né? Deixa eu compartilhar aqui uma informação. Eu vejo nas redes sociais catequistas que postam, a Lu acabou de falar isso, que fazem postagens e colocam lá uma referência
de Bíblia escrita de maneira errada. Errada para nós, né? Errada, diferente, não é errado, é diferente a escrita do católico do evangélico. Então, nós precisamos conhecer, porque quando eu bato o olho, eu já sei se é católico ou se é evangélico. Por quê? Uma passagem bíblica, João, capítulo 1, versículo de 1 a 12, escreve assim, João, espaço 1,1-12. Os evangélicos escrevem 1, 2 pontos, 1-12. Nós não usamos 2 pontos. Então, todas as vezes que você encontrar uma passagem bíblica, um post que está escrito desse jeito e a pessoa é católica, corrige, mostra para ela, olha, isso aqui está escrito errado. Por quê, gente? Porque nós escrevemos assim. A Igreja Católica Apostólica Romana escreve desse jeito. Se ela escreve desse jeito, isso é conhecimento que eu passo a ter a partir do momento que eu aprofundei no meu conhecimento, eu preciso fazer corretamente. Porque como que eu, catequista, formadora, vou escrever algo errado? A Lu acabou de falar. Como que eu, catequista, vou falar algo que não é o que a Igreja Católica fala? Não temos nada contra as outras religiões, muito menos as religiões irmãs, não tem problema nenhum, gente. Não estou falando nada de que é errado, tá? Errado que eu quis dizer ali, eu peço desculpas, é diferente. Então, se nós somos católicos, nós vamos escrever como católicos. Outra coisa que eu vejo, catequistas católicos fazendo posts espíritas. Isto é inconcebível para um catequista. Gente, eu estou falando muito sério. Eu estou falando de abrir mente, tá? Eu estou falando de abrir mente. Eu não tenho nada contra os espíritas, eu não tenho nada contra os evangélicos, nada contra os budistas, nada contra a religião nenhuma. Mas se nós estamos nesse caminho que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse caminho que nós, catequistas, vamos seguir. Então, é esse o caminho que eu vou percorrer dentro da igreja que Jesus fundou, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja Católica. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso está na Bíblia, é bíblico. Jesus fundou a nossa igreja em Pedro. A pedra fundamental é Jesus Cristo, mas foi Pedro o primeiro papa, primeiro representante de Jesus. Então, gente, nós precisamos tomar cuidado com essa questão do conhecimento. Se você é católico, como que você vai postar uma mensagem espírita que vem total desacordo com o que nós acreditamos? Se eu não acredito em reencarnação, eu não posso fazer uma postagem espírita. Então, essa é a primeira coisa para a gente abrir a nossa mente, tá? Embora eu tenha trazido para vocês duas situações onde nós precisamos nos posicionar, eu não estou fechando aqui nenhuma caixinha, eu não estou excluindo nenhuma das religiões e criticando. Eu vejo assim que as pessoas são livres para escolher. Nós temos o livre-arbítrio. Cada um se encontra dentro da sua fé, da sua espiritualidade. Só que aqui nós estamos falando da catequese católica apostólica romana. E é minha obrigação orientar e formar vocês, tá? Então, conhecimento, gente, abre a nossa mente. Opa, Raquel hoje falou isso, preciso prestar mais atenção no que eu posto, preciso prestar mais atenção como eu escrevo. Vamos abrir, vamos entender, porque conhecimento é a base de tudo, tá? Vamos lá. Uma outra dica que eu trago para a gente abrir a nossa mente é o seguinte, isso eu falo num dos cursos também, agora não sei qual que é. Eu já sei, é de produtividade. O que você tem que fazer? Você tem que... Quando você tem uma ideia, nós estamos aqui conversando, vocês estão participando dessa live, e o que vai acontecer? Você vai ter uma ideia, e você fala assim, nossa, eu tenho uma ideia, mas eu não posso fazer nada agora. Eu estou aqui assistindo essa live, eu quero continuar aqui. O que você vai fazer? Olha aqui, gente, eu estou com o meu caderno aqui, ó, porque qualquer coisa que aconteça, eu já estou aqui escrevendo. O nosso caderno, a gente tem que ter um bloquinho, um caderninho, alguma coisa, para a gente anotar quando a gente tem um insight, quando a gente tem uma ideia, quando a gente percebe que o Espírito Santo soprou aqui no nosso ouvido, bem baixinho, só você ouviu, mas você não pode colocar em prática naquele momento. Você não pode perder essa ideia, você não pode perder essa oportunidade. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar. Anota tudo na mesma hora. Gente, muitas vezes à noite acordava com uma ideia, eu parava, ia lá, escrevia e voltava a dormir. Por quê? Porque senão no dia seguinte podia ser que eu não lembrasse mais da ideia.
Então, essa questão da gente estar sempre aberto para as nossas inspirações, e eu digo que é o próprio Espírito Santo que também nos chama, que também nos toca o coração, toca a nossa mente, e a gente, às vezes, despreza. Quando você despreza o que o Espírito Santo está querendo falar em você, você está perdendo a oportunidade de abrir a sua mente, de enxergar aquilo que o próprio Deus está enxergando. Alguém quer falar sobre isso? Das meninas? Quer, Lu? Oliane? Não sei, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Raquel, eu gostaria de falar, é exatamente o que você estava discorrendo, estava explicando, né? Que esse abrir a mente é para que a gente consiga sair de dentro desse cinturão que muitas vezes aperta e sufoca as pessoas, deixando de ver essa beleza, essa riqueza do encantamento pela pessoa de Jesus. E a evangelização, ela vem mudando muito, ano após ano, e as nossas crianças também, elas vêm mudando essa mentalidade, e as famílias, muitas vezes, veem a religiosidade, a espiritualidade, essa forma de nos apresentarmos diante do Senhor e trazer o Senhor para as nossas casas, de uma forma muito sintética, não sei exatamente se seria essa palavra, mas de uma forma, assim, mais fria, na minha visão. Tá? Mais Meu pensamento. radão, às Tá? vezes mais radão, mais fria, achando que é só o conhecimento do Cristo e não a vivência e a experiência dele também, né, Eliane? Exatamente. Outro dia, num encontro que eu tive a semana passada com as crianças, aquela turminha que nós estávamos conversando antes, nós estávamos refletindo sobre o evangelho que Jesus pergunta aos seus discípulos, e vós, quem dizeis que é o Filho de Deus, né? Então, ali a gente conversou e fez uma atividade conversando justamente sobre isso. Nós que estamos aqui dentro da catequese, nós que estamos aqui estudando, buscando esse conhecimento, e a gente busca uma baga enorme de documentos e materiais para a gente não sair do caminho da Igreja Católica Apostólica Romana, não sair desse trilho que Jesus Cristo nos deixou. Então, nós temos uma visão da pessoa de Jesus, nós temos uma visão da Santíssima Trindade, essa experiência, isso tudo que a gente vive. Mas, e aquelas pessoas que passam e vêm? As pessoas que estão trabalhando, que estão levando o anúncio do reino, como é que elas veem a pessoa de Jesus? As pessoas que vão lá, que participam da Santa Missa, mas que essa é a única forma em que elas têm de ouvir a palavra de Deus, mas que elas são assíduas, elas vão lá toda semana mesmo não entendendo muito do que é uma missa. Ah, eu acho que a missa tinha que ser mais animada, eu acho que a missa tinha que ser mais alegre, eu acho que a missa tinha que ter uns tamborzinhos ali. Como é que ela vê? O entendimento que ela tem é esse. Ela não sabe o que significa a missa, realmente. Então, como é que ela vê a pessoa de Jesus? E quem nunca ouve nada, quem não acompanha nada, quem não participa de uma celebração, de um encontro, de uma formação, ela também vai ter outro entendimento. Então, nós que estamos aqui, nós precisamos ter esse conhecimento e buscar, sim, buscar dentro dos caminhos da Igreja Católica Apostólica Romana, dentro de tudo aquilo que Cristo e os apóstolos vieram nos trazer, nos ensinar. Nós somos os discípulos, os apóstolos de hoje, os catequistas, os apóstolos, né, que vão levar e anunciar aos discípulos de Jesus, aqueles que estão buscando conhecer a pessoa de Jesus. Então, não, nós não estamos dentro desse modernismo do mundo, nós não estamos dentro desses vícios do mundo, como você bem colocou antes. Isso é muito importante, que a gente deixe claro isso, né? Que as colegas entendam isso também. Legal, muito bem colocado. Eu bati o olho ali no chat rapidinho para ver. Respondendo a isso, eu vou dizer para vocês o seguinte: quando eu falo a abertura da mente, é para a gente estar aberto à evolução do mundo a partir da inteligência do homem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Dom Leomar, aí do Rio Grande do Sul, que é o coordenador da animação bíblico-catequética da CNBB, é o presidente, né? Na verdade, ele é o presidente. Ele levou lá na Catequese Renovada, nesse evento de 3 dias lá em Aparecida, ele levou as perspectivas do futuro. Ele falou coisas ali que eu já tinha ouvido falar, mas que eu não estava atualizada. Olha para você ver. Eu não estava atualizada e ele levou várias informações sobre robótica, sobre chip, sobre essa tecnologia toda que nos envolve e que a gente, querendo ou não, a gente vai entrando nesse mundo e é engolido por ele e não tem como você fazer diferente. Uma das coisas que ele trouxe foi um chip pequenininho assim, como se fosse um palitinho assim, bem pequenininho, que em breve será inserido na nossa mão, bem aqui, ó.
Ele comentando isso. E aí ele falou para a pessoa que comentou, que era um profissional da área da tecnologia, desses avanços todos, da robótica, enfim. E ele falou, não, mas e se a gente não quiser? E se a gente não quiser? Eu posso não querer usar esse chip em mim. Gente, esse chip, eu já ouvi falar desse chip, está na Bíblia. Está na Bíblia esse chip. Esse chip, ele falou assim, a pessoa falou para ele assim, você não vai ter escolha. Você não vai ter escolha. Você tem que estar com a tua mente aberta, sabendo que você não vai ter escolha. Porque esse chip, ele vai estar dentro de você e ele vai trazer as informações da sua vida para o seu bem e não para o seu mal. Pode ser para o mal? Pode. Porque, infelizmente, tem o mal no mundo. Mas não necessariamente tudo o que o homem traz haja vista Einstein. Quando ele descobriu o átomo, ele nunca imaginou que fosse ser usado para a bomba atômica. Essa era a maior tristeza dele. Então, ele descobre algo bom e o homem usa para algo ruim. Então, gente, o chip vem aí e nós vamos precisar dele, porque se acontece qualquer coisa com você, você vai para um hospital, um exemplo, tá? Você vai para um hospital, a leitura do seu chip fala tudo de você e vai curar e vai te salvar, vai salvar a tua vida por conta de um chip que está dentro de você. Você vê o cartão de crédito, o código de barras, tudo isso já foi travado lá atrás. E hoje em dia já é uma rotina, já é o nosso dia a dia. Agora, eu vou pegar isso para viver mal ou eu vou pegar isso para viver bem? Se não tem como mais você fugir dessa realidade, e eu tenho esse olhar bom para a evolução, para a tecnologia, eu vou usar isso para o bem. Essa é a diferença nossa no mundo. Que diferença que nós fazemos no mundo? Nós somos luz que reflete a luz de Cristo. Então, se aonde eu estou, eu levo algo bom, eu estou refletindo o amor, eu estou refletindo a paz, eu estou levando a harmonia, eu estou levando a inclusão, a vida para as pessoas, eu não estou fazendo nada, eu não estou fazendo errado. Eu não estou indo contra a vida. Não estou indo contra a vida. Hoje em dia, um assunto muito discutido é a questão e eu acho que não é o caso aqui, não vou nem trazer, mas a gente pode discutir, quem sabe agora nesse esquenta a gente entra nesse assunto, não vou falar não, para não criar polêmica, não vou criar polêmica, vou fazer um esquenta de polêmica depois, tá? Que eu adoro polêmica e acho bem legal para a gente estar aprofundando também. Mas vamos lá, então voltando aqui para o que eu acabei de falar, anota a sua inspiração, gente. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está olhando para o mundo. O Espírito Santo vê, enxerga o que você não vê. Então, se você receber uma inspiração, uma ideia, insight, dê o nome que você quiser para isso, anota para que você possa usar isso na sua catequese, na sua vida, na sua evangelização, no seu anúncio de Jesus. Você está tendo aqui, uma fala, várias coisas nós estamos falando, muitas coisas podem surgir de ideias, cada um tem uma realidade, cada um tem uma inspiração diferente. Então, anotem o que vocês têm. Eu estou falando isso por quê? Trazendo para vocês como abrir a nossa mente e como a gente pode ser mais criativo, porque é importante que nós sejamos criativos dentro da nossa evangelização, tá bom? Outra coisa que a gente pode trazer, que eu quero trazer para vocês, o terceiro item use todos os seus sentidos. Gente, nós temos 5 sentidos. Então, se eu não tenho um sentido muito apurado, com certeza eu tenho outro que é melhor, que eu consigo perceber com mais clareza. Os sentidos que nós temos, nós precisamos usar. E usar isso para o bem da evangelização, para o bem do anúncio do evangelho. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós vivenciamos, nós precisamos trazer para a nossa catequese. O centro da evangelização é Jesus Cristo. É Deus. É o Filho de Deus. É o centro. É Cristo. Nós temos um Deus que é Pai, que é Criador e que nos fez perfeitos. Perfeitos. Tudo. Se você for pensar tudo que você é, como você é feito, os órgãos, tudo aqui dentro, raciocínio, cérebro, movimentos, tudo isso é muito perfeito. Deus nos idealizou imagem e semelhança dele.
Então, só podia ser muito bom, porque, como diz na Bíblia mesmo, ele viu que tudo era muito bom. E ele nos dá os sentidos para nós. Nós precisamos usar esses sentidos dentro da nossa catequese. Fazer com que os nossos catequizandos aprendam algo, cresçam na sua espiritualidade, usem a mistagogia, entrando no mistério de Cristo, usando os nossos sentidos. Vocês já pararam para pensar isso? Faz sentido isso para vocês? Em alguns momentos, nós podemos tocar, nós podemos sentir o calor, nós podemos sentir o frio, se é áspero, se é liso. O que nós podemos fazer com o nosso tato para anunciar Jesus? O nosso olfato, o nosso paladar, a nossa visão. Estamos falando de abrir a mente. Quando você abre a mente, você passa a enxergar além a nossa visão. Então, assim, eu trago esse desafio para que a gente possa, de vez em quando, entender que a gente pode explorar isso para a nossa catequese também. Porque isso é dom de Deus. Porque isso é obra de Deus. Nós somos obra-prima de Deus. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a questão dos dons? Fala, Lu. Da mesma forma que a gente tem que utilizar esses dons, né, de todos os sentidos para você evangelizar, a gente tem que perceber no nosso catequizando também quais são esses sentidos que a gente vai atingir, né? Que a gente vai conseguir passar informação para ele. Então, é importante a gente conhecer esse nosso catequizando também e saber qual que é esse canal de comunicação. Essa via de comunicação tem que ser explorada. Então, como que a gente vai descobrir isso? Utilizando várias formas de comunicar a mesma coisa, mas de diferentes formas. Então, vai ser uma parte oral, uma parte escrita, uma parte visual, vídeos, jogos. Então, a gente vai usar de tudo para saber aonde que a gente vai chegar a informação no nosso catequizando. Por isso que é importante usar todos os nossos órgãos dos sentidos. Tá? Sim. Excelente, Lu, você ter falado isso, porque dentro aqui da Catequese Fora da Caixinha, a gente trabalha muito o entender de gente. Nós temos, cada um de nós traz em si algo muito específico, dos sentidos, inclusive. Eu, por exemplo, sou uma pessoa auditiva. Para mim, o ouvir é importante, importantíssimo na minha comunicação. Qualquer som que entra diferente, que interfere, me incomoda. Isso é uma característica minha. Então, outras pessoas gostam do toque, tem necessidade de abraçar, tem necessidade de tocar. Você vê que tem gente que vai passando numa vitrine ou entra numa loja e começa a pôr a mão, porque tem essa necessidade. Outros precisam só ouvir, outros precisam ver. Ver para crer, né? Aquela história. Então, tem a necessidade. O aluno na escola aprende de formas diferentes. E vejam como a ciência traz a questão dos sentidos na experiência, nos laboratórios, para poder fazer a experiência com os alunos daquilo que eles estão aprendendo. Então, tudo isso, gente, é para a gente começar a entender a importância de nós conhecermos o outro, como a Lu falou, importantíssimo, e nos conhecermos também. Isso é abrir a nossa mente, isso é sair da caixinha, né? Então, a gente vai fazendo essas ligações para que a nossa mensagem sempre chegue no outro. Essa é a fala mais importante nisso, que eu vejo é isso. A gente... Porque, assim, às vezes eu posso estar aqui explicando, falando, o que muitas pessoas fazem, só estão falando, mas o canal da pessoa não é o auditivo, é o visual. Então, não vai chegar a informação. E aí, para ali. Então, qual que é o nosso objetivo? É levar essa mensagem? É levar nossos catequizantes até Jesus? Então, a gente tem que saber qual é esse caminho. E aí, Lu, trazendo isso para a catequese, gente, de que forma que nós podemos fazer isso acontecer? Usando métodos, trazendo uma pedagogia adequada para o encontro de formas diferentes. E não apenas um catequista em pé como um professor, que eu já falei, catequista não é professor, catequizando não é aluno e catequese não é aula. Então, se o catequista fica lá na frente, como professor, ainda usa a lousa, ainda usa o giz e fica escrevendo na lousa como um professor, ele não vai fazer o catequizando ter a experiência de Jesus.
do encontro com a pessoa de Jesus. Por quê? Porque ele perdeu o interesse. Como a Lu acabou de falar, a partir do momento que o catequizando perde o interesse naquilo que você está falando, acabou. Você não atinge o seu objetivo. A cada encontro de catequese, nós precisamos aproximar. Jesus está aqui, o catequizando está aqui. Nós temos que aproximar o catequizando de Jesus. A cada encontro, você tem que fazer esse passo para aproximar. Porque você leva no encontro. Por que chama encontro? Porque é o encontro do catequizando, do catequista com Jesus. Jesus com eles com Jesus. E aí, o que nós temos que fazer? Usando esses sentidos, entendendo essa importância. Usar um projetor com os slides, com audiovisual, trazer música, trazer dança, trazer gincana, atividades que possam ajudar o catequista a compreender a mensagem que nós estamos passando para ele. Compreende? Isso é mente aberta, isso é conhecimento, isso é percepção, é entender de gente. Então, a gente quer trazer isso e mostrar isso para vocês, tá? Deixa eu ver um outro item. Pode falar, Raquel, pode falar. Antes da gente passar para outro item, essa questão dos sentidos, nós precisamos ter essa certeza e exercitar, porque nós vivemos isso na Santa Missa. Lá nós exercitamos todos esses sentidos. Quando nós vemos a visão de entrar, de ver o irmão, de ver Cristo presente naquela celebração, o ouvir a palavra, ouvir Cristo falando conosco nas celebrações, ouvir Cristo cantando conosco nos cantos da celebração, o sentir a presença de Cristo ali, naquele tempo, naquele local, com toda a comunidade reunida, o tocar. Nós temos o tocar na Eucaristia, no momento em que nós comungamos, o olfato, o perfume de Cristo exalado no templo, quando o sacerdote está ali incensando a celebração, que muitas pessoas, me chamam muito a atenção, que eu vejo, as pessoas trancam o nariz, saem da igreja, começam a tocar aquela fumaça. Eu disse, meu Deus do céu, que vontade de vai dizer, não, abraça essa fumaça, queira mais essa fumaça, porque a fumaça de Cristo que está ali, aquela fumaça, ela vai levar até os céus tudo que você precisa. Mas, enfim, não cabe a gente fazer isso lá, né? E o paladar, meu Deus, o mais importante de todos é quando nós comungamos e nós sentimos o corpo e o sangue de Cristo. Então, entender esses sentidos é muito especial e faz parte da nossa vida sempre dentro da igreja. Sim, perfeito, Liane. Coisa linda, que bom que você trouxe. É a ritualidade de tudo aquilo que nós vivemos dentro da iniciação à vida cristã. Saber e sentir esses símbolos, esses passos, esses ritos todos, sentindo em cada um dos sentidos que o Senhor nos deu e fez para nós, né? Sim, maravilhoso, Liane. Obrigada, querida, obrigada. Uma outra forma de nós evangelizarmos, gente, e aí entra aqui, está escrito, eu trago isso aqui para vocês da seguinte forma: brinque como criança, brinque como criança. E quando eu falo brinque como criança, pode ser que muitas pessoas pensem numa catequese somente infantil, somente na catequese de crianças. E eu digo que vai mais além, porque o brincar faz parte da nossa vida, faz parte da nossa infância, faz parte do nosso ser. Todo mundo gosta de brincar. Uns gostam mais, outros gostam menos, mas já passaram por essa fase. Ou às vezes gostam menos ainda porque foram podados de alguma forma, e daí a gente entra numa outra seara que não é o caso. Mas o brincar faz parte do ser humano. E como a gente fala de gente, como nós estamos falando de humanidade, de olhar o outro com um olhar puro de criança, inclusive, né? A criança, eu estava conversando com o Mário ontem, e ele ainda falou assim, que a questão da criança, que a criança levanta todos os dias para dar um show. Porque a criança ela não pensa, hoje eu vou ficar bravo, hoje eu vou ficar sério, hoje eu tenho uma reunião que eu tenho que me comportar assim. Não, a criança vive. Ela vive, e ela vive através da brincadeira, que é a linguagem que ela sabe usar. E o que nós trazemos dentro de nós, da nossa criança, para nós podermos viver a nossa criança? Todos nós temos uma criança interior, aquela criança que era feliz e que era livre, e que fazia o que queria, dentro, obviamente, da sua família, dentro daquilo que ela podia fazer, e era corrigida quando ultrapassava os limites, mas brincar como criança. Outro dia, uma catequista falou para mim que ela não sabia o que fazer porque os catequizandos estavam jogando papel um no outro, faziam bolinhas e ficavam jogando, né?
E aí eu falei para ela assim, por que você não aproveitou isso para fazer uma brincadeira na catequese com o tema que você estava trabalhando? Mas como, Raquel? Eu estou falando de Jesus, estou trazendo uma mensagem de Jesus, como é que eu vou fazer uma brincadeira de bolinha, de jogar bolinha? Falei, simples, vamos lá. Fala com eles, entra no jogo deles. Eles estão brincando, eles não estavam brigando, eles estão brincando. Então entra no jogo, todo mundo pega uma bolinha e faz uma bolinha de papel. Pega essa bolinha e cada hora um vai jogar para o outro. E quando você jogar para o outro a bolinha, você tem que levar para o outro uma mensagem que vai a partir dessa bolinha. Foi muito rápido na hora que eu pensei isso. E eu falei, você tem que transformar o sério em algo que é sério, não, aquilo que está incomodando, né, que você acha que está errado, em algo que pode ser proveitoso, tirar proveito da ação, da atitude, principalmente de crianças, jovenzinhos, adolescentes, que tem essas atitudes mesmo. O que você pode fazer de bom? Entra no jogo deles, não vai contra. Faz junto, senta junto, experimenta junto, conversa. O que a gente pode fazer com isso que vocês estão brincando? Dentro da catequese, como que Jesus participaria disso? Conversa com eles. Quem sabe eles vão trazer para você uma informação, uma dica de como que você pode conduzir a catequese a partir daquele momento, a partir daquela surpresa ou de algo que estava te irritando. Você entende que isso é abrir a mente, gente? Está abrindo a mente de vocês? Está conseguindo entender que ser um catequista é muito mais do que ter só o conhecimento? E, às vezes, o pior é que, às vezes, nem o conhecimento não tem? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Na verdade, não é só com criança, né? Outro dia, na minha paróquia, a catequista de Crisma fez uma brincadeira de torta na cara, de perguntas e respostas, e foi divertidíssimo, né? Com os jovens, e eles encararam e brincaram, e foi muito legal. Então, quer dizer, não tem idade, as brincadeiras, né? E remetem mesmo a isso, essa questão de criança, e o que eu acho mais legal disso é a pureza que você falou, que a criança é pura, não tá vendo maldade nenhuma, nenhuma brincadeira, e isso que é importante, né? Então, foi lá, brincaram de torta na cara, e foram fazendo perguntas e respostas, e foi super divertido. E tanto é bom, né, Lu, que até os adultos gostam quando a gente faz essas brincadeiras, quando faz essas atividades, essas dinâmicas. Nossa, se agrada os adultos, quiçá as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Com certeza, gente, com certeza, muito legal. Eu acabei de falar sobre a lapiseira, né? Dê outras funções a objetos comuns. O catequista precisa saber usar elementos rápidos. Isso tudo, gente, por que é possível fazer isso? Porque você está com a mente aberta. Nós estamos falando de abrir a mente. E se você está com a mente aberta, se você busca conhecimento, você vai conseguir fazer com que coisas simples se tornem essenciais na sua evangelização. Então, dar uma outra função a objetos comuns, isso é inovador, isso é criativo, entende? Então, aqui tem um exemplo que diz assim, de quais as maneiras que você pode usar com um clipe de papel, um cabide, um copo, um cachecol. Então, começa a pensar o que você pode usar com objetos simples que você tem, que você pode levar para a sua catequese, para você questionar os seus catequizandos, e isso é muito comum e muito usado nos retiros, onde nós usamos elementos comuns para trazer uma mensagem para a nossa vida, a partir do Evangelho, a partir da mensagem que Jesus está querendo dizer. Então, você lê o Evangelho, lê uma passagem bíblica, e eu vou dar um exemplo aqui, tá? Cada catequizando você leva lá, vamos supor que você tenha 8 catequizandos na tua turma, sejam crianças, jovens ou adultos, tá? E aí você leva uma colher, você leva um lápis, você leva um papel, você leva, enfim, leva o que você quiser, E uma peneira, é muito comum, né? A peneira, o espelho, enfim. E aí você leva isso para o seu encontro. E você, depois que você leu a mensagem, a passagem bíblica que você quer trazer o encontro, você põe
uma reflexão, pede para eles fazerem uma reflexão a partir do objeto que você entregou para eles ou que eles escolheram, que estava ali em cima, ou no chão, ou na mesa, que eles escolhem. Cada um escolheu um objeto e ele vai fazer a reflexão. O que um lápis, uma lapiseira, traz para mim de mensagem a partir dessa leitura bíblica? O que eu aprendo a partir da lapiseira? E cada um vai fazer a sua reflexão. O que eu aprendo a partir de uma peneira, de uma esponja, de um espelho? Então, dar sentido diferente. Na verdade, o que você está trazendo? A lapiseira escreve, isso é uma coisa. Eu estou usando ela para escrever. Mas ela pode ser um apoio, ela pode ser algo que vai segurar uma porta no chão para não deixar bater, enfim, pode ser alguma coisa, outra. Mas você traz a essência daquilo que ele é também para uma reflexão pessoal. Isso é lançar mão de novas ideias, lançar mão de objetos, coisas simples que você tem, que você pode levar também para o seu modo de evangelizar. São ideias que você pode ter na sua catequese. E às vezes as pessoas dizem assim, eu sou tão travada, eu não sei fazer, eu não consigo ser criativo. Então nós estamos aqui abrindo a mente, mostrando o que é possível. Já é a 6ª dica. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu lembrei de uma coisa, Raquel, que aconteceu comigo. Eu até tive que rir. Eu fiz uma dinâmica, certa vez, com a nossa turminha, e essa dinâmica pedia uma esponja. E eu não tinha esponja. Tu pensa em esponja, né? Tu vai pensar aquela esponja, assim, fofinha, né? Dos 2 lados, tudo. Não tinha. E eu não ia ter tempo de ir atrás para comprar. Eu disse, meu Deus, o que eu faço? Preciso de uma esponja, eu não posso fazer essa dinâmica sem esponja. Pensa, já estava me dando uma agonia aquilo, sabe? Aí, tô na pia, lavando a louça, achei a esponja. A esponja, fui no meu balcão ali dos mantimentos, peguei a esponja, aquela dupla face, amarelinha com verde, cortei um pedaço, que eu só precisava de uma tirinha, tá aqui, resolvido. Tudo bem, ficou aquela parte de esfregão, né, mas não tem problema. Aí ele veio pra catequese, uns dias depois, meu marido foi repor a esponjinha no tanque, na pia, e ele disse, que engraçado, por que essa esponja aqui é menor que as outras, né? Fala de novo. Aí o meu marido foi pegar a esponja para repor na pia, e ele pediu assim, que engraçado, essa esponja é menor que as outras, né? Por que isso aqui é menor no mesmo pacote? E aí eu disse, meu Deus, eu sou fora da caixa mesmo, né? Fora da curva, fora da caixinha. Eu peguei um pedaço da esponja, também podia ter pego toda a esponja da pia, né? Esponja nova. Mas tudo bem, tá valendo também, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, nós precisamos dar vazão à nossa criatividade, abrir a nossa mente, as possibilidades, para a gente poder levar uma mensagem. E, gente, eu quero deixar isso aqui para vocês, que é muito importante, que eu ensino isso para os meus alunos, e as meninas sabem disso. Mais importante no encontro de catequese não é aquilo que você fala, mas é aquilo que o outro compreende. Então, quando você finaliza o seu encontro, não finalize o encontro da catequese dizendo assim, hoje nós aprendemos isso, isso, isso. Não fale, não faça isso. Finalize o encontro de catequese perguntando para os seus catequizandos o que você aprendeu hoje, para que ele fale, para que você perceba se a mensagem realmente chegou para ele. Como é que ele entendeu, como ele captou essa mensagem. E, às vezes, uma dinâmica que nós usamos dentro da catequese, as dinâmicas sempre que são usadas, elas têm como objetivo principal, não é fazer folia. Vamos fazer uma catequese alegre, vamos estourar balão aí, hoje eu levo balão para estourar, para brincar, para pisar. Não é isso, gente. Tem que ter um sentido. A dinâmica dentro da catequese, ela tem como objetivo trazer uma reflexão, aquilo que o outro compreendeu do que foi falado, do que foi ensinado. E de uma forma lúdica, dinâmica, o outro vai compreender de uma outra forma. Nós falamos de sentidos, nós estamos falando de objetos, nós estamos falando de um monte de coisa. Isso tudo para quê? Para você perceber de que forma que o seu catequizando captou a mensagem, como você conseguiu passar ou não. Porque senão você nunca vai saber se eles entenderam ou não. Você não vai saber. Se é você que faz o fechamento, percebe? Então, não façam o fechamento, tá bom? Outra coisa, aqui, no caso, é uma sugestão, né? Criar histórias. Nós podemos pedir para os nossos catequizandos, a partir de passagens bíblicas, que eles escolham
algumas palavras, ou uma palavra, ou duas ou três palavras, para formar ou trabalhar num grupo onde cada um traz uma palavra e eles precisam criar uma história em cima daquelas palavras. Lembrando que o criar a história, todo mundo gosta de contar uma história. A Liane acabou de contar a história dela, a Lu contou dela, eu conto minha, porque é uma forma do outro prestar atenção. Então, quando a gente coloca para o catequizando que ele pode juntar palavras e formar uma história, ele vai usar a criatividade dele, a inteligência dele, a compreensão daquilo, e você dá o tema, olha, o tema é esse, eu quero que vocês contem uma história sobre este tema. Então, usando a criatividade com relação à criação de histórias, tá? Nós já vimos muita coisa aí dentro da Catequese Fora da Caixinha, onde a gente sempre está falando sobre histórias também, mas é uma dica que fica aqui para vocês. Alguém tem alguma coisa para falar sobre essa criação de histórias? Alguma história, alguma coisa que queira trazer? Lu? Não, é interessante trabalhar isso. Você pode trabalhar todo o contexto no encontro, trabalhar em equipe. Então, um começa a história, depois passa para o outro, depois passa para o outro, e aí vai formando a história todo mundo, e vira algo bem rico, bem diferente, e que vai ser trabalhado no tema do encontro, por exemplo. É criativo, né, Lu? É criativo. Se você pega uma passagem bíblica e os grupos, pega 4 grupos, e cada um deles escolhe uma palavra, e você começa a contar uma história, depois o outro tem que contar com a palavra dele, dando continuidade, enfim. E trazendo o tema, depois faz um fechamento, né? Então, criar... E a história é sempre algo muito mais fácil da gente compreender, né? Do que você só ficar falando, contando uma história, tem um sentido, tem um enredo, tem uma direção, e a criança facilita isso para o entendimento. Sim, com certeza. E por último, gente, que eu trago assim para a gente poder abrir a nossa mente, é um exercício que a gente pode fazer, e aí eu vou falar para vocês fazerem esse exercício, e é um desafio que eu vou trazer para vocês, tá? E vai ter um sorteio. Então, eu vou trazer nessa 8ª dica aqui, falando sobre abrir a mente, eu vou trazer para você, vou aproveitar para fazer um sorteio, tá bom? Qual é a dica que eu trago para essa questão de abrir a mente, para essa questão da criatividade? Eu quero que vocês peguem a palavra abrir a mente, e vocês vão escrever 5 frases diferentes usando essas 3 palavrinhas, abrindo a mente, ou abrir a mente, alguma coisa nesse sentido. Vocês vão escrever 5 frases aí para vocês, usando isso. O que vocês aprenderam, o que surgiu de insight, de novidade aí para vocês. E tem um post lá no Instagram, que é uma publicação na Catequese Fora da Caixinha, que ela é um post preto. Tem um laranja, tem preto, tem vários. É um preto que eu quero. Vocês vão lá e vão escrever uma frase. Só uma, não precisa mais do que uma, não. Escreve uma frase com esse tema, abrindo a mente, e você vai escrever uma frase, ok, escreveu. E vai continuar lá no post e vai marcar 5 pessoas que você conhece, catequistas. Marca. Como é que marca lá no Instagram? Você tem que botar um arroba. Arroba é o nome da pessoa. Tem que marcar, tem que ficar azulzinho lá. Aí você vai marcar 5 pessoas. Todo mundo que escrever uma frase com o abrindo a mente e marcar 5 pessoas, eu vou fazer um sorteio amanhã e vou entregar para essa pessoa. Aí faz o sorteio, né? O sorteio é sorteio, não é para todo mundo que fez. No sorteio, eu vou colocar nos grupos do WhatsApp da Catequese Fora da Caixinha, que estão dentro da jornada, ou Jornada do Catequista, e eu vou colocar o sorteio lá de quem ganhou. Então, escreve a frase e marca 5 pessoas que você quer que conheça, que caminhe com você dentro da Jornada do Catequista. Então, gente, é uma dica que eu trago para vocês, que é criar frases, criar contextos, escrever de modos diferentes a mesma proposta, tá? Então, eu tenho uma frase, abrir a mente, e eu quero que cada um escreva uma frase sobre abrir a mente. Tudo bem? O tema de hoje, então, para a gente estar finalizando, o tema de hoje era abrir a mente. Aí, quem não me conhece pode pensar assim, nossa, Raquel, mas você trouxe aqui para a gente
uma ideia, uma proposta, algo que a gente precisa fazer, mas eu estava buscando conhecimento, eu estava buscando aprofundamento de documentos, da Bíblia, de tanta coisa que eu preciso, eu estou começando agora a minha catequese, eu não tenho conhecimento. Então, gente, vamos lá. Nós estamos aqui fazendo o esquenta da jornada do catequista, que é uma caminhada, uma proposta que eu trago para vocês, para a gente percorrer junto, para exatamente abrir a caixinha, tá? Abrir a caixinha. Então, estamos falando sobre isso. Se você está buscando esse conhecimento mais aprofundado, aqui no YouTube da Catequese Fora da Caixinha, eu vi hoje, nós estamos com 918 vídeos somente de formação, somente de orientação, sobre catequese. Catequese, tem vários temas que vocês podem procurar o que vocês quiserem. São dezenas de playlists com temas variados, com assuntos variados, assuntos profundos de catequese, assuntos de temas relacionados à catequese, de estudos de documentos, de atualização da igreja. Então, tem aqui sim, a Raquel tem conhecimento, a equipe que trabalha junto, que está junto com a Raquel, também tem conhecimento de tudo aquilo que o catequista precisa saber. Nós não sabemos tudo, mas sabemos muita coisa para ajudar vocês. Então, o tema de hoje, abrindo a mente, traz para você esse novo olhar para a sua catequese. Essa é a proposta. Isso é um diferencial da catequese fora da caixinha, tá bom? Então, eu quero finalizar aqui agradecendo a presença da Luciana, da Liane, da Rosiana, que fazem parte aqui da nossa equipe. Eu quero agradecer a presença das pessoas que estiveram aqui junto, que acompanharam, Cibele, que alegria você ficou com a câmera aberta, que alegria ter você aqui com a gente, a Rosa Mita, Ana Paula, Nadir, Ângela, Margarete e Débora. São as pessoas que estão aqui, que eu consigo ver o nome aqui no Zoom, tá bom? E agradeço a presença de todos e parabenizo vocês por estarem aqui, por estarem buscando algo diferente, algo novo, aprofundar o seu conhecimento para ser um catequista, um discípulo missionário de Jesus, cada dia melhor. Encerramos hoje o primeiro esquenta, o primeiro dia do esquenta. E eu quero, me fala? Dizer para vocês que é para você, fugiu a palavra aqui agora, que é para vocês irem lá confirmar com vocês, para vocês irem lá no Instagram, escrever a frase, marcar 5 pessoas, que vai ter um material. Eu ainda não vi o material, não consegui selecionar, mas eu vou escrever depois lá nos grupos, para dizer o que é que eu vou dar de presente para vocês que fizerem esse post, essa escrita e a marcação lá na publicação do Instagram da Catequese Fora da Caixinha. Combinado assim, gente? Tudo certo? Finalizamos a nossa live com a bênção, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a nossa mãezinha que nos proteja, que nos dê um bom sono, um bom descanso, e amanhã estaremos de volta para ajudar você, catequista, a ser um discípulo missionário cada dia melhor, a exemplo da nossa mãezinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, o próximo esquenta. Vou ver se vai ser amanhã, eu vou deixar recado lá nos grupos, tá bom? Obrigada, Lu, obrigada, Liane, Rosiane e a todos vocês. Beijo, beijo, gente. Gratidão, viu? Obrigada.